Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim, e-mail longo, hein? Esse aqui é para quem gosta de e-mails longos. Boa tarde, André, tudo bem? Tudo ótimo. Eu estive em um relacionamento de 2 anos, eu e ele morávamos, mas antes disso tudo, da gente namorar 2 anos juntos, eu e ele já nos conhecíamos na escola. Ficamos 1 mês juntos, mas ele decidiu terminar comigo porque ele estava no quartel. Nisso terminamos e cada um foi viver sua vida. Eu me relacionei com outro menino, como ele também se relacionou com outra. Mas no meio disso, eu fiquei em um relacionamento durante 1 ano. Foi um relacionamento bom, mas tão perturbado pelo meu pai, ele tinha ciúmes de mim e fazia de tudo para se meter entre a gente, e acabou que terminamos. Nisso, eu e o fulano nos reencontramos de novo. Eu não estava numa fase boa da minha vida, por brigar muito com meu pai depois que eu fiz 18 anos e tentava viver minha vida. Ele sempre tentava me cortar as asas. E isso me machucava. Mas nessa época, eu e ele voltamos a ficar. Ficamos 1 mês juntos e eu não tinha contado para meus pais. Eu ia ver ele todas as segundas. Dormia na casa dele, mas como eu não tinha uma relação boa com meu pai, eu queria ir embora da cidade que eu moro. Iria para Belém com a família da minha mãe. E eu falei isso para ele, queria me mudar por minha relação com meu pai não estar boa. Só que ele pediu para eu ir morar com ele na casa dele. Como tudo entre a gente foi rápido e eu estava apaixonada por ele, acabei indo morar com ele. Saí da casa dos meus pais e fui. Eu e ele não sabíamos de nada um do outro. A gente se conheceu morando juntos. No começo era bom, tínhamos vergonha um do outro, mas com o tempo foi acontecendo as coisas. Ele é novo, tem 23 anos e eu 22 na época. E eu 22. É que não tem vírgula, viu, gente? Por isso que eu fico confuso às vezes, peço até desculpa. É novo, tem 23 e eu 22. Na época eu tinha 19 e ele 21. A partir de certo momento, começaram as brigas. Ele era uma pessoa que gostava de sair e beber muito. E isso você teria percebido no namoro. Por isso que eu digo, tudo na pressa, né, gente? Eu nessa ânsia de abandonar a casa do meu pai. Aí é a hora que tudo se atropela, né? Ele sempre saía com amigos dele depois do trabalho para beber e não mandava mensagem, não falava nada para mim. E isso começou a me irritar, porque se eu fizesse isso, eu seria a pior pessoa do mundo. Eu pedia para ele mudar isso, mas não adiantava de nada. Chegava a sexta, ele saía e não me falava nada. Chegava em casa bêbado, até que certo dia ele foi mandado embora desse emprego. Mas nós brigávamos sempre por besteiras, brigas bobas, e ficávamos uns 2 dias sem se falar. A gente se xingava e tudo. Não era um relacionamento bom, mas foi passando o tempo, as brigas já eram outras por ele não me respeitar, olhar outras meninas na rua, curtia fotos das meninas. Isso era uma coisa que me machucava muito. Até que certo dia, eu e ele saímos para uma festa. Foi no Dia das Mães. Nesse dia chegamos em casa, no domingo de manhã, e a família dele iria fazer um churrasco no parque. Mas ele chegou em casa tão cansado e acabou dormindo, e o irmão dele acabou ligando para ele e eu atendi. Nisso que eu atendi, falei com o irmão dele, até aí tudo bem. Mas depois que desliguei a ligação, eu fui mexer nas redes sociais dele e me deparei com ele conversando com outra menina. Na hora eu fiquei em choque. Mas eu sabia que ele poderia apagar a mensagem. Eu peguei meu celular e filmei com ele dormindo do meu lado. Filmei tudo para ter prova depois. Eu fiquei arrasada, tentei dormir, mas estava tão puta da cara que não consegui. Nesse dia foi um amigo dele acordar a gente para ir no parque. E a gente foi, só que eu não consegui esconder e falei logo a minha reação. A minha reação foi querer terminar logo e sumir. Passei o dia no parque com a família dele, depois chegamos em casa. No outro dia, eu estava disposta a cair fora desse relacionamento. Mas acabei caindo no papo que ele não iria mais fazer.
ele iria mudar e eu perdoei. Fui construindo minha confiança nele. Eu achei superando isso, eu achei que havia superado isso, por ele acreditava nele, porque eu amava muito ele. Ficamos juntos por altos e baixos. Mas como sempre ele falava que ia melhorar, ficava um tempo sem sair e voltava tudo de novo. O problema não era ele sair com os amigos, mas era por ele estar se acabando em bebida. Por ser tão novo, ele gastava todo o dinheiro com bebidas e a gente nunca tinha dinheiro para nada, para comprar as coisas para nossa casa. Detalhe que morávamos em um sobrado que o primeiro andar era da avó e do vô dele, e o segundo era do irmão com a mulher e o filho, e o terceiro era o nosso. Nossa, mas tínhamos apertar quarto e banheiro e uma máquina. No meio de tantas brigas, teve um certo dia que chegamos no nosso limite. Eu e ele tivemos uma conversa séria sobre nosso relacionamento, por nós dois ter ido morar juntos tão rápido e se conhecer morando juntos, não ter namorado antes, um na casa do outro, tentamos resolver tudo o que estava fazendo mal para a nossa relação e acabou que resolvemos. A gente começou a ter mais diálogo um com o outro, a gente estava numa fase boa, nos entendíamos, víamos que existia muito amor, começamos a focar na gente. Tínhamos nossa rotina, mas acabou que ele arrumou um emprego com o tio dele. Deve ser, esse tio gostava de beber. E ele começou a sair sem me avisar de novo. Voltava para casa bêbado e aquilo eu já estava cansada, estava me cansando. Chegou em um estado que eu já não sabia mais o que fazer para continuar naquela relação. Aí ele saía com amigos e voltava para casa às 6 da manhã. Isso tudo era uma falta de respeito comigo. Fui me cansando de tudo, eu estava me perdendo naquela relação, porque eu estava dando de tudo. Eu não era uma namorada perfeita, eu tinha meus erros e minhas falhas, mas eu o respeitava. Nunca cheguei a fazer as coisas que ele fez comigo por respeito a ele. Só que chegou um certo ponto, eu disse para mim mesma que não iria mais aceitar isso. Da penúltima vez que ele fez isso comigo, eu fui clara com ele se era o nosso relacionamento ou era essa vida que ele queria. Porque eu estava vendo ele se acabar em bebidas e eu não queria um homem bêbado para mim. Aí ele falou que seria nosso relacionamento, que não iria mais fazer. Ficamos uma semana assim. Mas chegou na sexta, eu chegando em casa do trabalho cansada, ele não estava lá. Liguei para ele, não atendia, até certo momento que ele atendeu e falou que estava no bar bebendo com o tio. Acho que naquele momento eu chorei tanto, pedi tanto a Deus para me dar alguma luz para o que eu deveria fazer. A única coisa que veio na minha cabeça foi a minha mãe. Nesse final de semana seria aniversário da minha irmã. Quando ele chegou em casa bêbado mais uma vez, eu não tinha o que falar ou dizer. Eu já estava tão cansada e eu fiquei apenas na cama para chegar no sábado eu ir para minha mãe. Separei umas coisas minhas e fui para minha mãe. Fiquei lá, não queria mandar mensagem ou falar com ele, pois ele sabia o que tinha feito. Eu conversei com minha mãe, disse tudo para ela e o que ela me disse é que ele tinha que viver o processo da vida dele. Ele estava se acabando em bebida porque perdeu os pais muito cedo e ele achou esse refúgio. Só que me machucava muito. No domingo era aniversário da minha irmã, mas eu estava tão magoada com ele que eu preferi não vir para o aniversário da minha irmã para a gente não tentar fazer o casalzinho feliz, porque não estávamos bem. Eu falei para ele que não precisava vir, e o que ele fez? O irmão dele foi para uma festa e chamaram ele e ele foi no sábado de noite. Apenas me falou que iria sair, mas sabe, eu vi que ele realmente não iria mudar. Aquilo, no domingo, eu decidi terminar com ele. De noite fui na casa dele com a minha mãe, peguei todas as minhas coisas, ele estava deitado, não fez nada, apenas deixou. Eu fui embora com vontade de estar com ele. Não dei oportunidade dele falar porque sabia que iria cair no papinho dele de novo. Eu excluí ele da minha vida, fui viver minha vida. Eu trabalho junto com a prima dele. E ela sempre me aconselhava para eu viver minha vida e esquecer dele, porque ele estaria fazendo o mesmo. Ela falou para eu entrar no perfil do Insta dele e seguir os amigos dele, mas eu não fiz isso porque ele estava bloqueado. Mas mesmo assim eu fui seguir minha vida. Na primeira semana eu fiquei bem mal, na segunda semana eu marquei de sair com um menino, acabei saindo com esse menino,
mas apenas fiquei com ele. Mas esse menino era amigo que uma amiga nossa, era amigo de uma amiga nossa. Mas até aí tudo bem. Na mesma semana eu saí com outro menino e para esse outro menino acabei fazendo outras coisas porque era uma pessoa que ninguém conhecia. Ficamos, só que para mim apenas foi uma transa qualquer. Eu estava querendo dar mesmo. E como não tinha ele, eu fui fazer com outro. Mas eu estava seguindo a vida, sabe? Estava conhecendo outras pessoas e ficamos separados 2 semanas. Aí ele veio atrás de mim pedindo perdão, falando que iria mudar. Ah, vai. Só que eu estava decidida que não queria porque minha família e a dele já não queríamos nós dois juntos. E eu acabei colocando um ponto final. Só que ele ficou insistindo que queria me ver para falar comigo e eu acabei cedendo. Nos encontramos no meu horário de almoço e ele só fez chorar para mim e eu chorava junto. Eu vi que ele estava arrependido e que queria mudar. Resolvi dar uma chance, mas não falei para meus pais. Eu queria ver a mudança nele para poder falar. Nisso eu falei que fiquei com um menino e transei com ele. E transei. Como ele ficou com outra e tudo, a gente foi resolvendo as coisas indo cada dia. Ele estava me mostrando ser diferente, estava sendo mais compreensivo comigo, demonstrando mais amor, me amando mais. Só que eu sempre falava as coisas para ele e acabei dizendo que quem falou para eu seguir os amigos dele com a prima dele e quem falou que eu já estava com outro para ele foi ela. Ela foi uma falsa comigo e com ele, mas eu e ele resolvemos essa situação e estávamos indo devagar. Ficamos cerca de 1 mês e meio tentando restaurar nossa relação. Estávamos buscando a Deus, orando, só que eu acabei sendo mandada embora do emprego e descobri que a prima dele estava falando mal de mim para a família dele. Eu fiquei bem chateada e resolvi excluir ela da minha vida. Excluí de todas as minhas redes sociais e ela veio me mandar mensagem falando que eu tinha feito uma atitude errada com a pessoa errada. Mas eu não dei muita bola para ela porque ela era uma falsa, até ele mesmo falava para eu tomar cuidado com ela por ela ser fofoqueira e querer tomar conta da vida dos outros. Eu me afastei, só que na mesma semana que fiz isso, ela se virou contra mim e falou com o irmão dele e falou que eu cobiçava os amigos dele quando estava com ele, que eu traí ele. Inventou coisas de mim horríveis que não eram verdade. Inventaram que eu ficava de olho em um amigo dele, eu entrei em contato com esse amigo dele e falei que estavam falando que ele sentia que eu olhava para ele com maldade e que não estava indo na casa dele por medo. Esse amigo desmentiu tudo, falou que não tinha nada a ver, não sabia por que falaram isso, eu tirei um print e mandei para ele. Mas mesmo assim ele não acreditou em mim, ele deixou ela entrar na cabeça dele, ela inventou várias coisas de mim, e que no final a gente estava tentando voltar e aconteceu tudo isso, ele me bloqueou em tudo, eu fui atrás, mas ele não quis me dar ouvidos. Falou que eu era manipuladora e tudo. Final da história, que está passando uma semana, eu permaneço bloqueada em tudo, ele está com raiva de mim por mentiras que inventaram sobre mim, eu estou confusa com tudo, não sei o que fazer, não sei se ele vem atrás, devo dar mais uma chance para nós, detalhe que ele me bloqueou em tudo, e mandou mensagem para minha mãe falando que eu estava tentando afastar ele da família dele e cobiçava os amigos dele como se eu fosse a pilantra da história toda. Enfim, eu estou confusa tentando seguir com tudo isso, mas triste porque tudo que falaram é uma grande mentira e eu não posso fazer nada. Ai, credo, não, gente. Ai, essas histórias de novela. Pessoa maldosa que entra, fala mal, inventa. Aí o outro acredita. Né? É fácil. Ficou fácil para ele acreditar nela, né? Vocês não acham? Então, a outra chega e fala, ele cobiçava seus amigos, porque... Então, assim, e o que eu tenho de prova? Ele cobiçava seus amigos... Ela, né? Ela cobiçava seus amigos. Tá, a prima fala isso. Você seguia os amigos dele? Não. Pelo contrário, né? Ela sugeriu que você fosse lá no perfil dele, mas ele já estava bloqueado e que você começasse a seguir os amigos dele. Você disse não. Até porque ele está bloqueado, não tem nem como eu ver quem são os amigos e começar a seguir os amigos dele. Pra que eu vou fazer isso? Não fiz. Então, o que eu tenho de concreto? Eu tenho uma menina que ele mesmo falou que ela era falsa. Eu tenho uma menina chegando pra ele. E aí ele pega e compra essa ideia. Aí ela vai lá, fica falando mal de você pra família e tal. Então, ele acreditou fácil. Foi fácil pro lado dela. Então, minha querida, talvez ele só tenha aproveitado disso tudo, porque assim, quem sai ruim na história é você. Agora, aí é que tá.
porque é conveniente para ele acreditar nisso. Não significa que você tem que se tornar isso. Ah, porque ela falou tudo isso e agora eu não tenho como falar. Eu não tenho que falar nada. Eu não tenho que falar nada. Ele conviveu comigo durante todo esse tempo, não conviveu? Quem que aprontou? Ele. Você aprontou com ele nesse período que você conviveu com ele? Bom, ao menos no seu relato, não. Você não falou isso, pelo contrário. Você chegava em casa, estava lá, né? Você pensando, você trabalhando, o cara gastando tudo com bebida. Então assim, quem aprontou, meu bem, foi ele. E me parece que agora ele se aproveitou dessa situação para ele voltar a ser o cachaceiro que ele é, tá? Porque para mim, mudança não ia acontecer. Era só uma questão de tempo para ele voltar a fazer tudo de novo. Era só uma questão de tempo. Então, no meu entendimento, meu bem, ela quis ser a falsa e foi falsa. Então, ela foi falsa, mas ela acabou te livrando de uma situação que provavelmente você viveria novamente. Toca o barco, certo? Porque esse cara, ele conviveu com você, ele sabe quem você é, ele sabe que ele pisou na bola. Então, ele não deveria ter dado ouvidos a essa prima. Se deu, é porque ele provavelmente quis unir o útil ao agradável. Quis pegar a história da prima para poder sair de vítima na história toda e porque no fundo, ele queria voltar pro Barbie. É isso que ele estava querendo, na verdade. Não estava querendo ficar orando, não, junto com você. Ele era tentado a voltar pro Barbie. Toca o barco. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.